Boa noite, povo de Deus, boa noite. Estamos aqui para mais uma live dessa noite de leitura da palavra. Glória a Deus. Boa noite, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar um fundinho musical aqui pra gente ler a palavra do Senhor. Oh, Deus amado. Boa noite, gente. Uma coisa aconteceu aqui no meu computador. E aí eu não tô conseguindo colocar o fundinho aqui. Gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, homens e mulheres que vencem. Deus abençoe. Vai chegando, vai dando boa noite pra mim saber quem tá aí. Aperta no coraçãozinho aí também pra você deixar o joinha, né? Já no vídeo. Eu acho que tem isso, né, gente? Também não sei. O Instagram pra mim é tudo tão diferente que tem tanta coisa que eu não sei. Peraí. Que eu nem sei como é que é, nem sei se deixa coração, se não deixa coração. Sei lá, o que vocês puderem deixar aí para trazer engajamento pro vídeo, chegar para mais vidas, né? Para mais corações. Eu fico feliz. Tenho visto tantas pessoas novas vindo aqui falando: poxa, pastora, eu nunca tinha visto alguém fazer um propósito assim, né? Sempre que eu faço um propósito, eu encontro pessoas dizendo: eu nunca tinha visto isso. Quando eu comecei os devocionais também, eu lembro que foi assim, né? Eu comecei a fazer os devocionais e as pessoas: o que é devocional? Não sabia nem o que era devocional. E ainda mais da forma que eu comecei fazendo, né? Da mulher virtuosa, devocional do Salmo 91. Então, assim, as pessoas falavam: o que é devocional? O que é isso? E aí foi uma novidade, né? Que agora se tornou normal. Propósito de oração também. Propósito de oração, muita gente não sabia o que era propósito, não tinha costume de fazer. Ele falou: nossa, eu nunca vi alguém que faz propósito de oração assim, com temas, com propósitos específicos, né? E aí eu vi e muita gente falando: nossa, pastora, que coisa boa. E agora, né? Ai, a Jussiara falando também, né? Que agora ela sabe. E a leitura bíblica, propósito de leitura bíblica, que todo mundo falando: nossa, nem sabia que existia isso. Pois é. Se não existe, né? Deus, o Espírito Santo ensina. É tudo inspiração do Espírito Santo mesmo. Você fala assim: ah, pastora, quem te ensinou a fazer isso? Espírito Santo, gente. Ele vai dando as inspirações e a gente vai seguindo e sendo abençoado, né? E como resultado disso, bênçãos e mais bênçãos, né? Muita gente aí sendo abençoado para a glória de Deus, né? A Jenny falando que tem aprendido muito com a palavra do Senhor. É isso aí. Então, gente, hoje nós vamos falar de Timóteo, tá? Vamos falar um pouquinho de Timóteo, vamos conhecer um pouquinho da história dele e vamos ler a carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Vamos ver se a gente consegue, 1º e 2º Timóteo, em nome de Jesus Cristo, tá bom? A gente está aumentando um pouquinho, né, a nossa leitura da palavra, porque pra gente poder entender um pouco mais a história. Senão, só ficar lendo direto, né, às vezes a gente não consegue entender todo o contexto, né? Então, para não ficar aquele texto sem contexto e virar pretexto, virar bagunça, virar confusão, e a pessoa pegar versículos isolados ou sem entender o contexto, a história, a cultura, o que estava acontecendo na época, e não virar uma confusão, não pegar e virar pretexto mesmo para a pessoa falar o que ela não sabe. Então, eu estou sempre explicando um pouquinho de cada carta do apóstolo Paulo, sempre lembrando vocês que tudo que acontece de Romanos a Hebreus é fruto do que estava acontecendo em Atos, né? Tanto que a gente vai ler aqui Timóteo, mas eu quero que vocês abram a sua Bíblia lá em Atos 16, que eu vou voltar a mostrar para vocês como foi o encontro do apóstolo Paulo com Timóteo. Antes da gente ler as cartas, eu quero ler esse encontro do apóstolo Paulo com Timóteo. Amém? Então, olha, vamos fazer a nossa oração e aí eu já começo aqui para vocês entenderem o que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus! Vamos lá então? Vamos fazer a nossa oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, como é gostoso estar aqui entre os irmãos, juntamente com os irmãos. Meu Deus, o Senhor diz na Tua palavra lá em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é bom mesmo, Pai. Como isso é suave, como aprender a palavra do Senhor juntamente com os irmãos é gostoso, é suave.
Cada um, meu Deus, conta ali o que Deus tem falado em seus corações, compartilha os prints depois com os versículos que mais chamam a atenção. É uma forma de comunhão que agrada ao Senhor, Pai. Porque o Senhor diz que na união Deus ordena a bênção. Estamos reunidos aqui, centenas de pessoas, Pai, centenas de pessoas aqui no mesmo espírito, no mesmo amor, na mesma fé, na mesma sede de Ti. Então, Senhor, que o Senhor ordene a bênção sobre as nossas vidas, a bênção da cura, da salvação, da restauração, do fortalecimento espiritual, da libertação, porque a fé também vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mande, meu Deus, cada dia mais fé para o nosso coração. Senhor, meu Deus, que esse momento continue sendo assim, tão especial e maravilhoso, edificando, meu Pai, a nossa vida espiritual para fazermos a Tua obra nessa terra. Obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor tem para nós. Revela-nos, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, falando o tempo todo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, como eu disse para vocês, eu quero lembrar como foi o encontro do apóstolo Paulo com Timóteo, tá? Lá em Atos 16, vamos lá? O Atos 16, a gente sabe que ali o apóstolo Paulo também tinha acabado de ter ali uma desavença, né? Vamos dizer assim, um desentendimento com Barnabé e com João Marcos, né? Que era sobrinho de Barnabé. Eles estavam fazendo a obra junto e tiveram um desentendimento. Barnabé e Marcos seguiram outro caminho e Paulo veio, encontrou Silas, trouxe Silas, né? E encontrou Timóteo, trouxe Timóteo para fazer a obra. E aí vem aquela história de Paulo e Silas na prisão e tudo mais, né? Quando eles foram presos, Atos 16. Mas o que a gente vai falar agora é de um pouquinho só da história de Timóteo, antes de começar a ler a carta de Timóteo para a gente entender. Atos capítulo 16, versículo 1 fala assim, ó: E chegou a Derbe e a Listra. Então, Timóteo, ele é natural da cidade de Listra, tá? Eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Então, o pai de Timóteo não era convertido, somente a mãe e a avó, Lóide, que era a avó de de Timóteo, do qual davam bons testemunhos os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este, Timóteo, fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então até aqui já nos basta. Então Timóteo, ele era jovem, discípulo, a mãe era convertida, dava bom testemunho, a avó também, a gente vai ouvir falar sobre a avó de Timóteo também, Lóide, que também era cristã. Então a gente vê um trabalho muito bem feito num lar muito bem estruturado. Apesar do pai não ser cristão, era grego, né? Não era judeu, na verdade. O que a gente vê ali? Que a avó ensinou a mãe e a mãe ensinou o filho. Muito bem, né? Ensinaram muito bem. Então a gente vê que Paulo passou por ali e viu que Timóteo dava um bom testemunho. Com certeza Paulo ficou muito admirado com a fé de Timóteo, com a obediência de Timóteo, com o amor a Deus, e quis trazê-lo junto. Mas Paulo ainda pregou naquele lugar, e depois da pregação você vê que Timóteo ele foi circuncidado. Por quê, pastora? Ele teve que ser circuncidado já que a mãe era judia e o pai era grego e ele não tinha circuncidado ainda, para evitar falatórios, né? Para evitar que os judeus ficassem perseguindo Timóteo. Então Paulo preferiu já circuncidar de uma vez, que era uma coisa da lei, né? Então assim, para evitar qualquer confusão, Paulo foi lá, mandou circuncidar logo Timóteo para ele começar a fazer a obra. Então Timóteo, ele era pastor, ele foi pastor quando Paulo escreveu a carta para ele, ele era pastor lá em Éfeso, tá? A gente já leu também sobre Éfeso, e Paulo considerava Timóteo como seu filho. Então, muito provavelmente, apesar de todo o conhecimento que a mãe e a avó de Timóteo tinham passado para ele, ele se converteu verdadeiramente quando ele estava com Paulo, porque Paulo o tempo todo chama ele de filho, meu filho amado, então filho espiritual. Timóteo, ele tinha 3 problemas, né? Em primeiro lugar, ele era tímido, né? Eu não vou dizer que
o segundo é um problema. Mas ele era muito tímido. Então aqui na carta você vai ver o apóstolo Paulo falando: Timóteo, não é porque você é jovem, porque é a segunda coisa que eu ia falar, não é porque você é jovem que você tem que ser tímido para chamar a atenção dos mais velhos, né? Você tem que ter autoridade espiritual. Então, Timóteo era tímido, Timóteo era jovem e Timóteo tinha uma doença no estômago, né? Então, tímido, jovem e ainda tinha uma doença. Então, a carta do apóstolo Paulo aqui, quando Timóteo estava em Éfeso, é para encorajá-lo, para ele continuar fazendo a obra do Senhor. A carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e de Tito é chamada carta pastoral, cartas pastoral, epístolas pastorais. Por quê? Porque Paulo ele fala muito sobre o ministério. Isso não significa que é só pastor que tem que ler. Amém? Nada a ver. Não é só pastor, obreiro que tem que ler. Todo mundo tem que ler. Amém? Mas é chamada epístolas pastorais justamente porque Timóteo era pastor em Éfeso e Tito também era pastor. Então essas cartas você vai ver falando muito sobre o ministério e sobre tudo que eles estavam passando ali, que durante a leitura eu vou explicando, gente. Porque senão, você já viu, né? A pastora Daniele, quando começa a falar, meu Deus do céu. Então vamos começar a ler então. Esse foi o encontro, já li para você, lá em Atos 16, o encontro de Timóteo com o apóstolo Paulo. E logo o apóstolo Paulo falou: esse daí dá bom testemunho, a mãe dá bom testemunho, a avó dá bom testemunho, esse daí eu vou trazer comigo para aprender a fazer a obra de Deus. Amém? Então vamos lá então, vou explicando durante a leitura. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, bora! Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só uma observação: quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta para Timóteo, ele não estava preso. Ele já tinha sido preso e tinha sido solto. Mas na segunda carta para o Timóteo, Paulo estava preso e sabia que estava perto de morrer, tá? Então, só para vocês entenderem. Porque as outras cartas que a gente leu, Paulo estava preso, né? Aqui não, Paulo estava solto na primeira. Na segunda, estava preso e já sabia que iria morrer. Versículo 3, as falsas doutrinas e o evangelho da graça e o bom combate. Então tinha muita falsa doutrina sendo pregada ali em Éfeso, na época que Timóteo era pastor ali. E uma das doutrinas era que casamento era errado, que o povo só tinha que buscar as coisas do céu, não tinha que casar, né? E tinha várias outras falsas doutrinas sendo pregadas ali, como não podia comer certos alimentos. Era uma doutrina mais carnal e física para confundir a cabeça das pessoas, né? Então assim, vamos lendo que você vai entender. Versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficassem em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faça agora. Então, a ordem do apóstolo Paulo era para ele ficar ali, para ele confrontar as doutrinas erradas que só estava confundindo a mente das pessoas, mas não estava trazendo nenhuma edificação espiritual. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e eu dou graças ao que me tem confortado.
a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça do nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. É muito bonito ver, né, gente, que o apóstolo Paulo, ele tá sempre lembrando da onde Deus tirou ele, né? Ele tá sempre lembrando da vida passada, mas como um testemunho, da onde que Deus tirou, como Deus foi bom com ele, né? E que ele era digno de morte, porque quantos cristãos o apóstolo Paulo matou? Quantos ele permitiu morrer, né? Um deles é Estevão, né? Estevão, que morreu apedrejado ali, e o céu se abriu, ele viu Jesus ali, ele viu os anjos, né? Ele viu o céu aberto, enfim. Mas tantas pessoas que o apóstolo Paulo, cristãos, genuínos, verdadeiros, santos, que através do apóstolo Paulo morreram, né? Então ele está sempre lembrando de onde Deus tirou. Então isso nos ensina também que a gente nunca deve duvidar de ninguém, gente. Se Deus chamar ela, não tem escapatória. Ah, pastora, mas fez isso, fez mal, roubou, matou, estrupou. Gente, se Deus chamar a pessoa para fazer a obra do Senhor, ela faz. Tem aquelas pessoas que se convertem dentro da cadeia, porque ela está ali pagando pelos seus erros diante da justiça do homem. E também diante da justiça de Deus, ela alcançou misericórdia. E às vezes ali dentro da cadeia, Deus usa aquela pessoa para ganhar outras almas, né? Então nunca deve duvidar. A pessoa pode falar: eu odeio o cristão, eu odeio a Bíblia, eu odeio a igreja. Nunca duvide, porque apenas ore pela salvação daquela pessoa. Porque o apóstolo Paulo, ele matou tantos e tantos e tantos cristãos em nome da lei, e Deus o chamou para ganhar tantas e tantas e tantas almas para ele, né? Para Jesus. Vamos lá então, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Olha que bonito. Mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Vamos lá no capítulo 2, senão eu começo a explicar e eu não paro mais. Versículo 1, devemos fazer oração por todos os homens. Versículo 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestamente. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então estava tendo-se uma contenda, uma rixa com os governadores daquela época, por isso Paulo ensinou aqui, olha, tem que orar por todo mundo, tem que clamar pela salvação de todos os governadores, aqueles que estão em eminência, porque sim, estava tendo atrito da igreja com os governadores. Sempre tiveram, né, gente? Sempre tiveram esse atrito, desde o início de tudo. Vamos lá. Versículo 9. Os deveres das mulheres cristãs. Deixa eu já explicar isso daqui. Por que ele vai falar sobre as mulheres cristãs? Porque naquela época,
As mulheres estavam convertendo, elas começaram a pregar na igreja, ter cargos, né? Começaram a ensinar, né? Só que muitas mulheres estavam vestindo de uma forma indecente e outras estavam dando mau testemunho saindo com os irmãos. Pois é, muitas que até mesmo estavam lá ensinando e depois estava se entregando à prostituição, e isso estava escandalizando a obra de Deus. Então Paulo ele vai dar aqui conselhos, né? Admoestações, exortações às mulheres daquela igreja. Vamos lá, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Então eu tô falando de roupa. Vistam-se com trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Muitas eram viúvas e muitas eram ricas, tá? Muitas dessas mulheres eram viúvas e muitas eram ricas, mas mesmo assim elas se vestiam para chamar a atenção de homem. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Então era um problema que estava acontecendo ali. As mulheres estavam querendo ensinar, mas o seu traje, seu comportamento e seu testemunho fora da igreja era escandaloso. Então Paulo veio chamando a atenção. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, né? Nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, justamente por esse problema que estava acontecendo ali. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, problema sério, tá bom? Vamos lá, os deveres dos bispos e dos diáconos. Aí vem as instruções pastorais. Capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus, da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. Interessante isso daqui. Sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis, ou seja, passava por um teste, né? Se a pessoa estava realmente preparada para ser um bispo, um diácono, um pastor, né? Não chegava já sendo, passava ali por uma... Fugiu a palavra, mas eu sei que vocês entenderam. Versículo 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldicentes, ou seja, não fofoqueiras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé de que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Capítulo 4, vamos lá. A apostasia nos últimos tempos.
Versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento. Lembra que apareceu pregadores falando que não podia casar, que era proibido o casamento, falando de que não podia comer certos alimentos, confundindo a cabeça das pessoas? Então Paulo falou, olha, cuidado com esse povo hipócrita que fala mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 3, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério, versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Aí lembra que eu falei que Timóteo era jovem? Olha que Paulo fala para ele no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, Timóteo, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, Timóteo, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará a ti mesmo, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, ele era muito jovem e Paulo falou, você está começando o ministério agora, mas não deixe ninguém te desprezar por causa da sua idade, Timóteo. Né? Se tiver que exortar, exorte, porque há uma unção que foi dada sobre ti, um dom que foi te dado com imposição de mãos do presbitério, né? Então não volte atrás, não recue por causa da sua idade, mas seja um exemplo, trate as pessoas bem, porque Timóteo era jovem e ali na igreja tinha muita gente mais velha, né? Então ele poderia correr o risco de ele falar e as pessoas não respeitarem por causa da sua idade. Amém, gente? Aí vem o capítulo 5 com o tema acerca dos velhos e viúvas, né? Eu falei que tinha muita viúva ali e tinha muita gente mais velha que Timóteo ali. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. As viúvas que verdadeiramente são viúvas são aquelas que não tinham nenhum parente para cuidar delas, tá? Mas tinha as viúvas que tinham os parentes para cuidar. Versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Aquelas que eu falei lá para vocês, que é viúvas, mas estava vivendo no pecado, né? Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos.
e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos e praticou as boas obras. Ai, gente, nossa, eu tenho que ler, mas eu tenho que parar de explicar pra gente ler, né? Mas aqui ele tá falando daquelas viúvas aproveitadoras, que estavam ali só pra aproveitar. Então, Paulo, ele fala, não, olha bem se essa viúva é merecedora, né? Versículo 11. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Maldizer é fofocar, viu, gente? Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Interessante, né? Porque nem é o Satanás que vai atrás delas. É as fofoqueiras que vai atrás de Satanás. Versículo 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Vamos ao versículo 17, acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites a acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Presbítero também é pastor aqui, tá, gente? Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então lembra que eu te falei? Timóteo era jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era enfermo. Tinha várias doenças no estômago. Frequentes enfermidades. Versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras se manifestam, as que são de outra maneira e não pode ocultar-se. Vamos lá, capítulo 6. Os deveres dos servos. Versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo... Ah, tá, gente. Os servos aqui são escravos, tá bom? Naquela época existia ainda escravos. Versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Então os escravos também estavam se convertendo a Deus. Versículo 3, exortações e conselhos gerais, conclusão. Se alguém ensina alguma coisa, alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, de nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço
e em muitas concupiscências loucas e nocivas que se submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam as boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviam da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, terminou a primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo, e uma coisa muito bonita de ver é o quanto o apóstolo Paulo confiava em Timóteo. Timóteo era o braço direito do apóstolo Paulo, né, gente? E o apóstolo Paulo confiava em Timóteo, mesmo Timóteo sendo tão jovem, né? Muito bonito, né? O braço direito do apóstolo Paulo era Timóteo. E na segunda carta, como eu disse para vocês, o apóstolo Paulo escreve já sabendo que já estava perto da sua morte, né? Ele já estava preso, e o apóstolo Paulo, ele estava preparando Timóteo para substituí-lo, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos à segunda carta ao Timóteo agora, capítulo 1, versículo 1, deixa eu só ver quantos capítulos tem. Bora, vamos lá. 4 capítulos. Dá tempo, vamos lá. Prefácio e saudação, versículo 1. Agora eu vou ler mais rápido, eu não vou ficar explicando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Aflição de Paulo por Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Não estava sendo nada fácil o que Timóteo estava passando, mas ele estava firme. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Então olha que coisa linda, né? A palavra sendo passada de geração, da avó para a mãe, da mãe para o filho. Glória a Deus. Versículo 6, ensinamento para as mães aí, para as vós, né? Versículo 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ó, ele falando isso de novo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus,
que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Eita, que nome difícil, né? Hermógenes. Deixa eu só falar sobre isso daqui. Paulo, gente, como todo mundo já sabia, todo mundo já sabia, né, que Paulo iria morrer, porque ele foi preso diversas vezes, né? E a morte de Paulo estava próxima, ele mesmo fala. E as pessoas, quando viram que a perseguição aumentou para o lado de Paulo, começaram a abandoná-lo e deixar o apóstolo Paulo sozinho. Então, por isso que ele fala aí, ó, bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, todos se afastaram, porque com medo da perseguição, sabendo que Paulo ia morrer, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recebeu e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Versículo 14, a conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você vê que o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Não se envergonhe, Timóteo. Não se envergonhe. Você não tem do que se envergonhar, Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era vergonhoso, era tímido. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé. Vocês lembram que a gente leu isso daqui ontem? Que estava acontecendo lá em Tessalônica, que eles começaram a dizer que Jesus já tinha voltado?
os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para com o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Capítulo 3, penúltimo capítulo de hoje, gente. Vamos lá. Extrema corrupção nos últimos tempos. Versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E olha que o apóstolo Paulo está falando dos que não conhecem Deus, não, está falando dentro da igreja. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Não sei se é desvario ou desvario, não sei, né? É isso aí. Versículo 10. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, de modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Então, olha, Timóteo, ele conhecia a palavra desde quando ele era menino, desde quando ele era criança. Desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé de que há em Jesus Cristo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Lembra que eu preguei no negócio de crescimento espiritual, na semana do crescimento espiritual, que a palavra perfeito significa maduro, tá bom? Ser perfeito, toda hora que você lê perfeito na Bíblia é maduro, tá? Para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Último capítulo de hoje, capítulo 4. Gente, tem hora que eu dou uma parada assim, é porque vem a vontade de explicar, mas aí vai acabar estendendo, né, o horário. E aí eu desisto de explicar e continuo lendo. Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, instes a insistir, instes a tempo e fora do tempo, redargas, não sei falar isso, redargas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, Timóteo. Versículo 6, Paulo prevê a sua morte. Diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca das diversas pessoas e manda saudações finais. Versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Ou seja, Paulo estava com medo de morrer sem ver Timóteo, né? Tô com Tiago na cabeça hoje. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, e para Galácia, Tito, para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Lembra que lá em Atos 15, Paulo ele teve uma desavença com João Marcos, com Barnabé. Tessalônica ele comenta sobre isso, e aqui ele volta a comentar. Toma Marcos, traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa. Lembra que eu te falei que quando Paulo estava preso, provavelmente ele estava preso passando fome, necessidade, frio. Ele estava numa situação muito precária quando ele escreve para Filipos, que é a carta da alegria, quando Paulo estava na sua pior situação ali, né? Então, ele escreve para Filipos, quando ele estava preso também, que ele fala, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele estava na pior fase da vida dele, ele estava dizendo, alegrai-vos no Senhor, irmão, tal. Eu falei, provavelmente Paulo, ele estava com fome, com frio, passando necessidade. Ele pede a capa, né? Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que triste, né? Para o apóstolo Paulo. Mesmo desamparado, ele estava escrevendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Forte, né? Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Bonito, né, gente? Triste. Dá vontade de chorar. Ai, meu Deus do céu. Um pouquinho triste de ver que o apóstolo Paulo, né, depois de tudo que ele fez, ele estava ali já sabendo que estava quase chegando a sua hora de morrer. Estava desamparado, com frio, chamando Timóteo para vir depressa. Vem, Timóteo, vem depressa me ver. Vem antes do inverno, tá? Ou seja, com certeza, talvez com medo de morrer de frio, ou talvez por causa da capa, né? Por causa da capa,
porque, né, vem antes do inverno, porque talvez ele já estava com frio, já pediu para Timóteo trazer a capa que eles cresceu em Troade. Então, assim, muito bonito as recomendações, o amor do apóstolo Paulo por Timóteo, principalmente por ele ser o mais novo, mas também o de mais confiança, porque a gente viu lá, Timóteo, ele foi em Tessalônica, ele estava sempre ali com o apóstolo Paulo, ele era de muita confiança do apóstolo Paulo, e tudo mais que estava acontecendo ali na vida deles, né? O amor pelo evangelho, o amor pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelas almas, mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante de tanta dificuldade. Então, assim, muito, muito, muito bonito mesmo, né? Essa carta, essa epístola fala muito sobre pastores, fala muito sobre a obra, e Tito, que a gente vai ler amanhã, também fala muito sobre a obra, também é uma epístola pastoral, amém? Então aqui, gente, é o que a gente aprende com Timóteo, né? Apesar de todas as dificuldades, você vê que Timóteo, ele ficou doente, Epafrodito, eu acho que é assim, né, que é o nome dele, Epafrodito, também estava doente, mas estava fazendo a obra. Paulo também, com certeza, estava com espinho na carne. Paulo também, a gente viu que talvez ele tivesse uma doença nos olhos, né? A gente leu isso, a gente leu muito sobre isso, né? Que ele fala muito sobre os olhos. Os irmãos falam para ele, não, Paulo, se preciso for, se possível fosse, a gente daria os nossos olhos por ti. Então a gente não sabe se Paulo também tinha uma doença nos olhos, tinha um espinho na carne, toda a perseguição, tudo que ele passou por amor ao evangelho, toda a alegria que ele sentia de estar sendo participante das aflições de Cristo. Então, assim, vamos amar mais a obra de Deus, porque o evangelho não chegou para nós de mão beijada, né? Isso daqui não chegou para nós assim com facilidade de mão beijada, não. Houve muito sangue para esse evangelho chegar na minha mão. Gente, houve muitas mortes para essa Bíblia chegar na minha mão, para chegar nas suas mãos. Muita gente morreu, muita gente deu sua vida por amor de Cristo. Como diz, né? Se torcer a Bíblia vai sair muito sangue, muito sangue. Por quê? Porque não foi fácil para chegar o evangelho até nós. Nós temos o privilégio de ter o evangelho aqui nas nossas mãos e não damos valor. Foi preço de sangue e nós não damos valor. Pegamos a nossa Bíblia e deixamos ela jogada de qualquer maneira. Pegamos a Bíblia para ler e dormimos. Uma vergonha, porque que a gente vê tudo que as igrejas passaram, cada homem e mulher de Deus, e depois também ali das cartas, das escrituras, que continuou sendo escrita pelas histórias das pessoas. Você vê cada pessoa que a gente conhece, né? Jonathan Edwards, Spurgeon, você vê Martinho Lutero e todos os outros pregando a palavra, sendo perseguido em amor, entregando suas vidas. E a gente leva a palavra de Deus de qualquer maneira, como se fosse um livro qualquer. Misericórdia, que haja temor. Acima de todas as coisas, haja temor com a palavra de Deus. Que a gente encontre nela realmente tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. E que jamais venhamos seguir doutrinas qualquer que pregam por aí, sem antes examinar se está na Escritura Sagrada. Porque alguém pegar a palavra de Deus, gente, pegar tantos ensinamentos, tanto sangue, tantas vidas que foram entregues para que essa palavra fosse pura para nós, divinamente inspirada, pegar os versículos e distorcer e sair pregando na internet, né? E as pessoas seguindo uma falsa doutrina. Ah, mas é pregador famoso, pastor, tá na moda. Paulo fala para Timóteo, não fica seguindo essas coisas não, fica procurando coisa nova não. Timóteo, cuidado com essas doutrinas novas que aparecem por aí, essas pessoas que querem dinheiro, essas pessoas que querem fama, cuidado com isso, Timóteo. Vai para a palavra, né? Vai para a palavra, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita gente pregando a palavra aí em nome de Deus, totalmente fora da Bíblia, igualzinho era naquela época, igualzinho. Então a gente tem que cuidar demais para que as Santas Escrituras, elas permaneçam nas nossas vidas, no nosso coração, e a gente passe a palavra de Deus
para as crianças, principalmente para as crianças que estão sendo muito atacadas nos nossos dias. Nossas crianças estão sendo muito atacadas e a gente precisa, como a mãe, como a avó Lloyd passou para Eunice, mãe de Timóteo, e a Eunice passou para o Timóteo desde criancinha, e depois você vê que menino, né, que jovem, que ganhou o coração do apóstolo Paulo. Paulo tinha toda a confiança, confiava em Timóteo de olhos fechados. Paulo colocava a mão no fogo por Timóteo. Paulo estava morrendo e falou: Timóteo, vem me ver. Eu creio que o apóstolo Paulo também estava com muita saudade de Timóteo. Vem me ver antes que eu morra. Vem me ver antes do inverno, né? Ou seja, gente, muito lindo. Pregue para as crianças, gente. Por favor, em nome de Jesus, preguem para as crianças. Como se fossem adultas. Pregue a verdade. Não fica com medo de pregar para as crianças, não. Elas entendem. Com 7 anos de idade, o meu sonho era batizar. 7 anos. Eu tinha o sonho de me batizar com 7 anos. Eu entendi a palavra de Deus. Com 10 eu me batizei. Preguem para as crianças. Não fica, não vai entender. Vai entender sim. Traz a palavra. Levante os Timóteos. Em nome de Jesus Cristo. Desperta o dom que há em ti. A palavra não é para ficar ali na estante juntando poeira, não. A palavra é para ser pregada. A palavra é para ganhar almas. A palavra é para libertar, é para curar. Não é para ficar juntando poeira nas estantes. Preguem a palavra, gente. Preguem a palavra. E lembra que cada folhinha dessa Bíblia preciosa tem preço de sangue. Amém? Em nome de Jesus. E o preço acima de todas as coisas, do sangue de Jesus, em primeiro lugar, que nos traz a salvação eterna. Amém? É o mapa espiritual para entrar no céu. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, talvez porque Deus não quer que eu fale. Então é isso aí. Entendido a palavra do Senhor hoje para Timóteo, entendido um pouquinho da história de Timóteo, da mãe, da avó, das dificuldades que Timóteo passava, da confiança que Paulo tinha nele. Gostoso, né? Eu gostei de ler Timóteo também. Eu gosto de ler tudo, né, gente? Não vou nem falar nada, porque tudo que eu leio, eu falo, eu amei, gostei, muito, né? Apaixonado. Então, mais uma carta do apóstolo Paulo aí, a gente é apaixonado por ela. Amém? Em nome de Jesus. Então, amanhã a gente vai ler Tito. Tito é pequenininho. Vamos ler Filemon também, tá? Eu não sei se a gente vai entrar em Hebreus, porque Hebreus é grande. Mas a gente vai ler Tito e Filemon. E deixa Deus conduzir. Amém? Glória a Deus. Olha, tira print de uma vez antes de você sair. E aí a gente vai... você coloca o versículo que mais te chamou atenção, tá? Coloca lá nos prints. E a gente vai fazer a oração final. Foi? Alguém falou aí, me deu vontade de chorar. Gente, me deu vontade de chorar também. Eu segurei aqui, ó. Ficou aqui, ó. Sabe quando fica na garganta aqui, quando você lê as palavras do apóstolo Paulo? Você começa a pensar na situação. Você começa a pensar em tudo que eles estavam passando. Você começa a imaginar, né, o rosto de Timóteo, do apóstolo Paulo, de Marcos, né? Que separaram por causa de uma desavença, mas no final terminou tudo bem, né? Eles se acertaram, ficou tudo bem. Muito lindo. Vamos orar, senão eu não paro de falar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento tão maravilhoso, tão precioso. Meu Deus, não tem palavras para explicar o que esse momento nos traz. O que esse momento de leitura bíblica nos faz sentir. Meu Deus, é aquele momento que nós sentamos aqui, abrimos a nossa Bíblia e literalmente a gente esquece de tudo que a gente passou durante o dia. Meu Deus, se a gente teve estresse, se a gente passou dor, literalmente a gente não lembra de mais nada. Porque toda a nossa atenção, nosso coração fica voltado para o Senhor, para o seu coração. Esse momento é tão precioso para nós, Pai. Continua nos ensinando todos os dias. Meu Deus, como é bom dormir com o nosso coração totalmente limpo, purificado, que a palavra purifica, limpa. E se nós tivermos um dia difícil, meu Deus, morreu. O dia ficou para trás,
Parece que a gente renasce, parece que as nossas forças são renovadas. É inexplicável. Senhor, a tua presença é inexplicável. Senhor, nós só temos que te agradecer. A gente vê também isso nas palavras do apóstolo Paulo. Meu Deus, quando ele não consegue explicar também o que ele sentia, o amor, ele não consegue explicar a grandiosidade do poder de Deus, quanto Deus é maravilhoso. Deus o salvou, Deus o tirou das trevas. Deus o escolheu, o pior deles, o que mais matava crente. Deus escolheu esse para ganhar almas. Incrível, meu Deus, nós queremos aprender muito mais. Nosso coração, cada dia que passa, fica mais sedento. Quanto mais aprendemos, mais queremos aprender. Quanto mais recebemos de Ti, mais queremos receber. Quanto mais sentimos a Tua presença, mais queremos sentir. Jesus, isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso, isso é tão fortalecedor. Meu Deus, que nos dá uma nova visão do mundo. Nos mostra realmente o porquê que nós estamos nessa terra. Assim como Timóteo precisou despertar o dom que estava nele, porque ele era tímido, meu Deus. Quantas pessoas nessa live aqui também são tímidas? Quantas pessoas aqui, meu Deus, também são retraídas? Precisa despertar o dom que há nela, que o Senhor precisa dela para que a obra continue. Assim como Paulo precisava de Timóteo para que a obra continuasse, todos os ensinamentos de Paulo, do apóstolo Paulo, continuasse a ser pregado sem medo, sem temor, sem corrupção, sem corromper o evangelho de Cristo, sem adicionar, meu Deus, fábulas e doutrinas vãs e mentiras e ilusões. Meu Deus, ele confiou em Timóteo. Assim também, Pai, que o Senhor possa confiar em nós, para que a sua palavra possa ser pregada sem fábula, sem invenção, sem mentira, sem acrescentar nada, porque ai daquele que acrescentar um tio sequer, meu Deus, nas santas escrituras. Ah, meu Pai, que o Senhor nos use como boca de Deus aqui na terra para continuar a sua obra, porque quando nós vemos tudo que os homens e mulheres de Deus passaram para que essa Bíblia estivesse nas nossas mãos hoje, nós não fazemos ideia, mas nós sabemos que é grandioso. É preço de sangue, é preço de alma para a nossa salvação. E obrigada, Pai, por todos que o Senhor deu força, capacitou, que viveu nessa terra, meu Deus, e defendeu a palavra até o último dia de vida. Obrigada por todos esses, Pai, porque por eles a palavra de Deus chegou até nós, a salvação chegou até nós. Obrigada, Pai, e que continue através de nós chegando a mais e mais corações. Senhor, muito obrigada por essa live, que todos tenham uma noite maravilhosa na Tua presença, que amanhã todos possam estar aqui para aprender com Tito, com Filemon, em nome de Jesus. E vocês digam amém, digam graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, é isso aí. Então vocês já sabem, né? Amanhã eu espero vocês. Como foi para vocês hoje a leitura? Coloca aí só nos comentários, só pra mim dar uma... Eu vou dar uma lidinha rapidinho aqui, tá bom? Só pra mim não ficar tipo, nossa, não li nada. Olha, meu olho tá até vermelho, gente. Eu segurei, viu? Não, a primeira epístola para o Timóteo, Paulo não estava preso, só na segunda. Na segunda ele estava preso, pronto para morrer. Já estava quase, né? Já tinha encomendado a morte de Paulo lá. Deixa eu ler mais ou menos aqui, porque eu gosto de ler, gente, mas acaba a live só nos comentários de vocês, tudo. Ah, obrigada, Karine. Obrigada, Flor. Isso aí. Alguém falando que prega a palavra pro netinho. Isso aí, gente. Amanhã vai ter, viu? Amanhã não vai dar pra mim ler com vocês. Ah, que pena. Que pena. Mas depois vocês vêm aqui e lê, tá bom? Tá bom, gente. Então é isso aí. Nossa, muitos comentários, né? Nossa, glória a Deus. Eu tô feliz por vocês. Então é isso aí, gente. Então vocês me perdoem porque eu não consegui ler todos os comentários, tá? Mas todos vocês estão no meu coração. Olha como meu olho tá vermelho, gente. Meu Deus. Isso aí. Então é isso, gente. Amo vocês em Cristo Jesus. Espero vocês amanhã, 10 horas da noite, tá bom? Amanhã não tem nossa rádio, amanhã é sábado. Amanhã eu tenho um evento de mulheres que vencem, muito legal. Depois eu conto pra vocês, tá bom? E aqui, 10 horas da noite. Beijo no coração de todos.